Muito bem, estamos de volta com a terceira e última parte do Tribuna Livre de hoje. Se você perdeu o primeiro e o segundo blocos, nós estamos aqui com Narciso Mendes e Osmir Lima a debater com o pré-candidato à Prefeitura de Rio Branco, pelo PSC, agente de Polícia Federal e também engenheiro civil, ex-deputado, Jamil Asfuri. Jamil, quando você vê imagens chocantes como aquelas lá que a gente estava falando agora de São Paulo, não te mete medo ser prefeito, sabendo que Rio Branco não é o caminho que vai? Proporcionalmente falando, a gente corre o risco também de termos os mesmos problemas, ou não? Talvez até piores, né? Porque aqui nós somos numa bacia, né? É diferente, a Amazônia ela tem um comportamento geológico bem diferente. Agora, é um desafio, né? Quem se propõe a assumir uma gestão pública, ele tem que estar disposto a encarar problemas dessa natureza. Eu lembro que um professor meu de engenharia disse o seguinte, João Zizés, que já faleceu há pouco tempo, mas foi memorável. Ele disse, Jamil, nunca lute contra a natureza, porque no final ela sempre vence. Quantos fundos de vale aqui que nós conhecemos que não foram pavimentados eram para ter ali sido preservados? Eu até estava conversando com uma autoridade dessa área ambiental de Cabeceira de Rio, o Claudemir, um cara, né, muito querido, dizendo exatamente sobre isso. Nós precisamos tomar uma decisão. E ele falava que a cada dia que passa piora, e é verdade. Agora, se a gente continuar nessa direção, vai acabar tudo. Então, eu acredito que é possível sim, e eu disse a ele que já veio recurso internacional para muita coisa aqui, foi aplicado, e eu não quero tratar nem desse assunto aqui, porque tem coisa que nem republicana é. O fato é que o mundo tem interesse em ver uma cidade como o Rio Branco, por exemplo, se desenvolvendo nessa área de saneamento. Claro que tem. Um projeto bem elaborado, a gente pode trazer recursos até de fora, dizendo que nós queremos revitalizar todas as áreas de preservação, né, dentro do ambiente ecológico, respeitando o meio ambiente. A gente traz recursos do governo federal, a gente traz recursos até de fora do país, e eu acredito que é possível sim apresentar uma solução. É fácil? Não é. A geologia do estado e do município já falam sozinhas, mas eu acredito que é possível sim, porque o Japão conseguiu construir um aeroporto no mar. Então, por que a gente não consegue dar uma solução para a nossa Tabatinga? Eu acho que nós temos que fazer uma certa justiça ao governo da Prefeitura de Jorge Viana e do governo do Estado também, e do Binho. Eu não vou deixar a questão partidária de lado. Rio Branco era um favelão. Era um favelão. Eu tinha vergonha de, quando eu morava em Brasília, os deputados queriam conhecer aqui, eu digo, não, vamos conhecer Cruzeiro do Sul, a minha cidade. É muito mais bonito que a capital. Esse aqui era uma coisa terrível, descia em cima de barracos e entrava na cidade só vendo barracos. Eles mudaram a cara de Rio Branco. Nós temos que reconhecer isso. Esteticamente, fizeram uma mudança na cara de Rio Branco. Mas uma coisa realmente deixou ainda, que é para os próximos prefeitos, que é grave, que é o que acabaram de falar, o saneamento básico do município. Esgoto percentual também não chega a 10%, os que são atendidos aqui dentro de Rio Branco. Como é que você vê esse desafio, que é o principal? Que nós tratarmos do saneamento, nós vamos diminuir o número da saúde, até a questão de segurança mesmo, né? O trânsito em Rio Branco daqui a 10 anos, daqui a 4 anos vai estar um caos. Como é que você pretende enfrentar Olha, tudo o saneamento ele também é uma questão de consciência, né? Nós temos que levar o cidadão a se responsabilizar por aquilo que é de responsabilidade dele. Então, a gente vê por aí pessoas que cortam a rua assim sem a menor preocupação, né? Acabando com o pavimento para colocar um esgoto do outro lado, ou então joga direto nos garapés. Então, é também uma questão de conscientização da população. E falta também um gestor que tenha coragem de dialogar, porque fica com medo de perder voto e não faz o que precisa ser feito. O saneamento é um desafio que não é para hoje, não é para amanhã, mas nós temos a intenção de iniciar. Até porque dizem que essa coisa que fica debaixo da terra não dá voto. E eu, sinceramente, se eu estou aqui em busca de um mandato que só Deus pode me dar, porque eu também estou em busca de um milagre, e eu digo também que eu quero que Deus governe através da minha vida, então eu acredito que esses 4 anos são suficientes para a gente mudar pelo menos a direção e, quem sabe, mais outros 4 anos. Agora, é um desafio grande. Agora, você falou sobre essa questão da infra que passa do esgoto, mas também vai para a parte de pavimento. Olha, Osmir, no estado ou no município que se constrói primeiro o pavimento asfáltico para depois levar o esgoto e a água, não é para encarar como sendo uma coisa séria.
né? Você faz, depois desfaz, sobre o alegativo, dizendo, não, é porque o orçamento chegou primeiro. Isso faltou planejamento, faltou respeito com o dinheiro público. Quantas ruas que foram asfaltadas e logo em seguida foram escavadas para colocar isso aí? Eu vou dar sequência a um argumento feito pelo Osmir, que Rio Branco não tem sido infeliz com o prefeito não, viu, Osmir? Vamos registrar aqui a presença de Jorge Viana, prefeito, que foi quando Rio Branco passou a tomar a cara de uma cidade. Depois nós tivemos 8 anos do Raimundo Angelino, um sujeito altamente responsável, independentemente do partido que ele esteja. Nós tivemos depois a sequência com o Marcos Alexandre, e vamos fazer justiça. Nós temos hoje uma prefeita em Rio Branco altamente responsável e, além do mais, uma pessoa muitíssimo educada. Correta, né? Hein? E correta. Correta. Eu, às vezes, chego a imaginar que, a depender do comportamento desse time de futebol candidato a prefeito, né? Porque, Osmir, me preocupa muito saber que nós vamos ter que fazer uma escolha entre 11 candidatos a prefeito, quando, no final do ano, os Estados Unidos vai escolher entre 2 o presidente. Mas é a beleza da democracia, a beleza da democracia. Democracia. Isso para mim não é beleza, isso é uma maquiagem muito da mal feita. Democracia, né? Então, o que me preocupa, hoje, amigo, é que as necessidades, o orçamento de Rio Branco, eu poderia estar me reportando de outra cidade, mas o de Rio Branco, só para suprir o item saneamento básico, todo o orçamento municipal de Rio Branco seria incapaz de atender a esta única necessidade. Essa é a minha preocupação. E eu não tenho. Volta e meia você quis fazer um elogiozinho ao governo federal. Mas você sabe qual foi a primeira proposta aventada pelo atual presidente e o seu ministro da Fazenda? Foi retirar o ICMS do combustível. Quer dizer, se isso acontecesse, o Estado não tinha que fechar as portas no outro dia. Sabe por quê? Porque nem o governo federal pode acudir os estados e nem os estados podem acudir os municípios. Nós temos que saber que nós estamos enfrentando a maior crise fiscal de toda a história desse país. Olha, cada um quer apresentar uma solução, vamos sair um pouquinho daquela esfera lá, quero só falar sobre os Estados Unidos. Não é que só tenha 2, você sabe talvez até melhor do que eu, eles começam com o segundo turno nosso, né? Eles começam depois das convenções ali apresentam 2 nomes. Mas ao contrário do que você pensa, eu respeito... Não. É porque eles têm as convenções lá, né? Eles fazem uma discussão interna dos polos tem mais políticos. partido do que aqui. Claro. Agora, assim, olha, eu acredito que, quanto a essa questão da história da prefeitura, né? Do contexto histórico mesmo, claro, a minha preocupação é que os gráficos, eles chegaram no seu vértice muito rapidamente. O Jorge, por exemplo, só teve 4 anos de gestão como prefeito. E aí nós tivemos aí vários percalços. Eu não estou aqui, eu quero fazer uma política, sabe, do bem. Eu quero construir ideias, eu não estou aqui para falar mal de ninguém. Eu até percebo que alguns estão caminhando nesse viés, eu não estou. Estou aqui para apresentar uma proposta diferente. E aí o eleitor, combinando comigo, a gente vai até o final dessa história. E agora é claro que temos pontos favoráveis. Mas o que nos resta, a história é muito cruel, Osmir. O que nos resta é saber que Rio Branco nós temos hoje. Porque falar de pontos positivos ou negativos é muito fácil. Eu quero saber qual foi a soma, o resultado disso. O povo rio-branquense, o munícipe de Rio Branco, hoje ele tem à sua disposição todo o investimento que foi feito? Eu acho que não. Porque falando da infraestrutura, quantos bilhões que não foram investidos e hoje o resultado continua praticamente o mesmo, algumas áreas até piores. Mas deixando um pouco disso, eu queria aproveitar a oportunidade para falar um pouco sobre a segurança pública. Eu sei que o tempo aqui é muito curto,
e eu estou estudando muito sobre essa matéria, e eu tomei como decisão de que uma das plataformas nossas... E a sua área, né? E a minha área, eu como policial federal já há quase 25 anos, né, a gente já tem uma vivência, uma militância nessa área. Eu queria falar com o telespectador isso, porque algumas pessoas dizem, aí a Guarda Municipal vai ajudar mesmo? Claro que vai. Nós temos as esferas da segurança. Por exemplo, eu como policial federal, nós tratamos dos interesses da nação, falando desses crimes de colarinho branco, tráfico internacional. Então, não é conosco, imediatamente falando, que a população vai contar. O Estado, a mesma coisa, tem as suas duas forças, né, que é a Polícia Militar e a Polícia Civil. Civil trata da parte judiciária da coisa, né, de investigação, e também a Polícia Militar, ela trata dessa parte ostensiva, que está tendo um trabalho enorme agora contra as facções. Já a Guarda Municipal, ela, dentro do contexto, né, constitucional, ela cuida da pessoa, do cidadão. Essa é a missão dela. Dos bens. E eu te digo, dos bens públicos, né, dos locais públicos que nós tenhamos acesso. Então, eu te pergunto, essa sensação de insegurança está alarmante. Nós não temos mais a coragem de sair da nossa casa para uma praça que está em frente. E tem crime acontecendo que não tem nada a ver com esse percurso, mas nós nos sentimos desprotegidos. E a Guarda Municipal vem dar, né, um alento, vem dar um acompanhamento, uma segurança. Sem contar com a segurança comercial também. Nós temos aí vários municípios que têm isso como modelo, do monitoramento via, né, em tempo real, de dar soluções imediatas para os pequenos delitos. Então, eu acredito que a Guarda Municipal vem a calhar. Alguém fala de orçamento? Pois e claro... Aí, Jamil, me permita, dentro dessa linha do que nós discutimos dentro do programa e das dificuldades do município, você já deu uma olhada no orçamento da prefeitura e viu o custo da criação da Guarda Municipal, a implicação que teria nesse orçamento? Olha, é perfeitamente Só completando possível. aqui, você tem mais ou menos uma noção de quantos policiais seriam necessários inicialmente? Olha, eles acham que de 2 a 2.500? O número hoje, de acordo com a população, porque tem a ver com a população, o texto fala sobre isso, aqui nós teríamos aí aproximadamente 2.200 homens, né? Homens que eu digo, homens ou mulheres. Mas a nossa ideia é começar com pelo menos 300, até por causa desse impacto financeiro. Se você analisar, se nós tivemos um aumento de 5,12, aí você diz até um número um pouco maior, esses dados eles são meio confusos, você vai no portal lá da prefeitura e não consegue pegar esses números, mas nós vamos encontrando esses números de outra forma. Então, só esse ponto já seria suficiente, que com 1% do orçamento eu já implemento a guarda com esses 300 homens. Então, é perfeitamente possível. Você acha que 1% é o... Para esse número já atenderia essa quantidade. Deixa eu concluir aqui e meter no meu bedelho numa questão profundamente importante. Não haverá no Brasil, e como não houve em nenhum lugar do mundo, desenvolvimento social sem ser precedido de desenvolvimento econômico. Correto. O resto é conversa para boi dormir. A nossa insegurança... é populismo. Hein? É populismo. É populismo. Um depende do outro, é isso? Claro. Não, Diretamente. É impossível. Depende. hoje, tristemente, lamentavelmente, nós estamos vivendo com 50% da nossa população economicamente ativa, dividido assim: 15% desempregados, 25% subempregados, e o IBGE criou agora já uma nova denominação: os dos desenganados. Desalentados. Desinvento cada uma. Você sabe o que é que o IBGE chama de desalentado? É o sujeito que há mais de 3 anos procura um posto de trabalho e não encontra. Ou nós resolvemos a nossa encrenca do desenvolvimento econômico, ou então não tem polícia federal, não tem polícia militar, não tem polícia municipal,
que resolva o nosso problema. Concordo plenamente, Narciso. Eu não estou dizendo que todo pobre é criminoso. Todo pobre não é criminoso. Mas a pobreza absoluta leva à criminalidade, viu, Osmir? Sim, nós estamos perdendo as nossas referências, né, Narciso? Hoje você olha para uma pessoa de periferia, ele tem um traficante ou um líder de facção como a sua referência de vida, porque não vê a oportunidade em outro caminho. Porque vê também uma pessoa que acabou de se formar, que está devendo aí, né, aquele investimento FIES. Público, que é o FIES, E daí a pouco não tem o que receber e acaba se tornando um inadimplente. Então, Antes tá de meio começar a invertido esse atividade negócio. profissional, já é inadimplente. Infelizmente, essa é uma realidade. É por isso que eu falo que nós precisamos passar, sim, pelo desenvolvimento econômico. Quando eu olho para um partido que é social cristão, eu olho para o social com uma visão diferente de alguns. Não é um social de assistencialismo, porque isso nos trouxe ao caos até aqui. Porque quando se fala de país desenvolvido, ele tem uma mente desenvolvida. Cada cidadão tem uma mente desenvolvida. Então, eu olho para o social como oportunizar aquelas pessoas que necessariamente passarão pelo aprendizado, pela formação, porque também não existe outro caminho. Eu concordo com você, mas não é por causa disso que nós vamos viver esse estado de insegurança, sobretudo, é por isso que eu falo da segurança. Agora, qual é a saída disso? É desenvolver através de quê? Com a nossa vocação natural. Sabe, nós precisamos voltar àquilo que já aconteceu no passado. Se a produção tivesse acompanhado os gráficos da década de 90, hoje nós estaríamos em outro patamar. Nós temos um estado aqui do lado, que é o Rondônia, que já está praticamente independente na sua economia, porque agora ele entendeu que na produção agrícola ele tem ali a sua saída. Nós temos um estado altamente produtivo, nos enganaram, dizendo que isso aqui não produzia nada, mas como, Muniz? Se aqui nós temos uma floresta tão grande, como é que não nasce um pé de alface? Então, quando a gente fortalecer o setor produtivo, criar cadeia de produtivo para agregar valores, quanta madeira saiu daqui, nós não temos aí investimento nas áreas de madeireiras e nem tampouco de marcenarias. Por exemplo, o nosso boi é um boi sem berne, é um boi, nós estamos aqui acompanhados de pessoas ilustres, eu tenho aqui um grande pecuarista, o nosso boi talvez seja o único boi do planeta que não tem buraco no couro, porque não tem aquele micróbiozinho lá. Então, por que nós não trazemos uma indústria para produzir calçados aqui? Porque tem que ter matéria-prima, não há de se pensar numa produção de algo que não tenha matéria-prima. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Por que nós, até hoje, não fizemos uma política pública séria para o plantio de açaí? Açaí está para se tornar uma commodity mundial. É um caminho sem volta. O nosso açaí é o melhor açaí do Brasil, mas ninguém quer plantar, ninguém teve essa política de investimento de verdade. E não é através só do poder público, não, porque o poder público se meteu em muita coisa e deu errado. Sabe, é criar uma nova cultura, é falar nas escolas, né, de qual é o resultado disso. Para 1 hectare de açaí plantado, eu tenho uma renda de superior a R$2.000 por mês. 1 hectare. Tem gente exportando aqui Agora, diretamente Jamil, para os Estados eu quero Unidos. dizer o seguinte, ainda retomando, Rapidinho, Osmir, eu sei, estamos acabando já. o que o Narciso afirmou, eu penso ao contrário. Para qualquer nação do mundo que se desenvolveu, primeiro investiu na educação. Claro, claro. Somente com educação nós vamos criar as condições de desenvolvimento. Mas eu concordo com o Narciso, a coisa está tão emergencial que agora nós vamos ter que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas eu já sei que o tempo está no final. E neste particular, Osmir, aí nos envergonha, nos entristece. Particular da educação, né? Nos entristece saber que entre os 36 países que compõem a OCDE, o grupo dos países mais ricos e desenvolvidos do mundo, dos 36 países da OCDE, nós não estaríamos entre os 36 no quesito educação básica. Nós somos hoje o Brasil, o país do mundo, infelizmente, que possuímos o maior número de analfabetos propriamente ditos, e graças a políticas educacionais equivocadas, como foi o FIES, um belíssimo programa equivocado, nós hoje somos o país do mundo
que possuímos o maior número de doutores semi-analfabetos. Doutor Samuel, Isso mesmo. Muito obrigado, Osmir, muito obrigado, doutor Narciso. Ô, Jamil, você ainda tem um minuto para falar alguma coisa que eu gostaria de falar e ninguém lhe perguntou. Olha, eu quero agradecer mais uma vez aqui, dizendo que nós estamos com muita responsabilidade nessa caminhada. Quero convidar você que está nos assistindo a acompanhar nas redes sociais. Temos muito projeto a serem desenvolvidos, nós precisamos das cabeças pensantes do Acre para nos ajudar nisso. E volto a repetir, nós estamos aqui porque acreditamos que também é um projeto de Deus para a nossa vida. Eu creio que há um clamor. Eu quero este mandato para que eu possa fazer aquilo que é de Deus para a nossa cidade. Eu quero que Ele governe sobre a nossa cidade de Rio Branco, mas dizer mais também que nós já estamos fazendo, nós estamos aqui orando por cada família, a família precisa ser respeitada e nós aqui, com todo o desafio que temos, nosso maior objetivo é fazer com que você se torne novamente uma pessoa feliz. Que Deus abençoe cada um, muito obrigado a cada um dos senhores. Muito obrigado e boa sorte. Obrigado. Você, telespectador, que por acaso perdeu o programa, não se preocupe. Você pode conferir na íntegra no portal riobranco.net, que é o portal oficial da sua TV Rio Branco, ou neste sábado, na reprise, no Repeteco, ok? Então, todos uma ótima noite e um excelente final de semana. Valeu!